Olá! Está no ar mais um Diálogo Aberto, um programa produzido pela Faculdade Palotina de Santa Maria em parceria com a Universidade La Salle. Toda quinta-feira temos um encontro marcado aqui na TV Imaculada para abordar diversos temas com convidados especiais. Hoje recebemos aqui a professora, pesquisadora e advogada Michele Capuano Erigaray. Ela é pós-doutora em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisc, com sanduíche pela Universidade de Burgos, na Espanha. Pós-doutoranda em Direito pela Universidade Federal de Pelotas, UFPEL, doutora em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisc, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, especialista em Direito Civil, Direito Constitucional e Ambiental pela Universidade da Região da Campanha, URCAMP. A doutora Michele é professora do curso de Direito aqui da Faculdade Palotina e conversa conosco hoje sobre uma de suas especialidades, o direito ambiental. Seja bem-vinda, professora Michele. Boa noite, professor Jolair, boa noite a todos que nos acompanham pelo programa Diálogo Aberto. É um prazer estar aqui neste momento para conversarmos sobre um tema tão relevante como o direito ambiental e o impacto que traz hoje na sociedade e na vida de todos nós. Professora Michele, como surgiu e se desenvolveu o direito ambiental no Brasil? Quais foram os marcos legais mais importantes dessa trajetória? Professor, quando nós abordamos a temática, a perspectiva do direito ambiental, nós estamos nos referindo a um ramo do direito que está muito conectado com a vida das pessoas, com o que nós vivenciamos no nosso dia a dia, no nosso meio natural, no meio artificial que são as cidades, assim como no nosso meio cultural também. No Brasil, a perspectiva do direito ambiental teve um início a partir da proteção de recursos naturais, como do pau-brasil, 1605, posteriormente 1934, com o Código Florestal, Código de Águas, visando uma gestão destes recursos. E hoje nós temos uma temática que tem uma abordagem tanto constitucional como em leis infraconstitucionais que trazem uma proteção ambiental e um reforço para que nós tenhamos esse direito como um direito fundamental, inerente a todos os cidadãos, inerente a todas as pessoas, sendo uma necessidade também de pautarmos os instrumentos de proteção. Assim como ele é um direito, ele também é um dever, e esse dever está compatível com as nossas ações, com as nossas atitudes enquanto cidadãos. Professora Michele, o Brasil possui uma das legislações ambientais mais completas do mundo. Quais são as principais leis que regulam a proteção do meio ambiente hoje? Professora Jolair, para que nós possamos contribuir com esta temática no ordenamento interno, eu vou fazer algumas considerações rápidas com relação à perspectiva internacional também. O ordenamento do direito ambiental, ele tem uma vinculação com os tratados e com as convenções internacionais. E temos como marco a Convenção das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo em 72. Foi a primeira que tratou sobre a temática. Posteriormente tivemos também a conferência realizada no Rio de Janeiro, em 92, que deu as diretrizes da Agenda 21, e ainda nesta mesma perspectiva, a ampliação no cenário internacional foi realizada em Joanesburgo, na África do Sul, a conferência
que tratou sobre o desenvolvimento sustentável, denominada como Rio+10. A Rio+20, que foi já no cenário brasileiro novamente, ampliando as perspectivas de desenvolvimento sustentável, e em 2015 tivemos a cúpula das Nações Unidas, já visando uma ampliação de ações que originaram a Agenda de Desenvolvimento Sustentável para 2030. Essa agenda que é amplamente divulgada hoje no cenário brasileiro, com 169 metas e 17 objetivos, que implementam as políticas públicas que trazem um direcionamento de proteção a uma cidade sustentável, a uma proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, com destaques na legislação no cenário interno, o próprio texto constitucional. O artigo 225 do texto constitucional brasileiro, ele traz a necessidade e o direito de que todos nós temos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, a uma sadia qualidade de vida e o impacto que estas ações trazem no desenvolvimento sustentável, para que nós tenhamos a proteção de um bem de uso comum, elevando o direito ambiental, o meio ambiente, a um patamar, a um status de direito fundamental, assim como tivemos a inclusão no artigo 170 da Ordem Econômica, que o meio ambiente ele deve ser protegido em uma perspectiva de princípio da própria ordem econômica. Anterior ao texto constitucional, o Brasil já estava alinhando-se a essas diretrizes internacionais que nós comentamos, através da Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, que é de 1981, com as diretrizes para que a proteção dos recursos naturais fosse implementada, com uma visão de resguardar e de mitigar os efeitos de degradação ambiental, visando uma estrutura tanto do meio ambiente natural, assim como cultural e artificial, voltado inclusive ao Estatuto das Cidades, que norteia o próprio plano diretor de uma cidade, como as cidades irão se estruturar, qual a mobilidade, quais as perspectivas, questões que estão sendo vivenciadas pelas pessoas todos os dias em âmbito local. E estes direcionamentos, eles estão vinculados ao ordenamento que trata sobre o direito ambiental. Muito bem, professora Michele. E na sua visão, quais são os maiores desafios que hoje nós enfrentamos no Brasil para a aplicação dessas leis? Nós temos um arcabouço legal muito consistente em termos de legislação ambiental e também órgãos estruturados como o ICMBio, como o IBAMA, o Ministério de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, com respaldo em legislações que vão desde a Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, mudanças climáticas, e estas legislações associadas às ações e aos instrumentos que estes institutos e o próprio Ministério desempenham são voltadas a um desenvolvimento socioeconômico de uma economia verde, de um patamar de sustentabilidade em que nós possamos mitigar os efeitos de emissão de poluentes, em que nós possamos direcionar políticas públicas que estejam voltadas ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e ações que revertam em fiscalização, em melhoria das condições da qualidade ambiental, como incentivos fiscais que podem ser usufruídos por empresas, por indústrias, para que nós possamos pautar as ações de desenvolvimento em um patamar de sustentabilidade. E como a senhora avalia o papel do Estado, dos órgãos de fiscalização ambiental nessa proteção dos ecossistemas brasileiros? A nossa biodiversidade, ela é tida como uma das maiores do planeta, assim como os nossos recursos hídricos. E no contexto de fiscalização, a estrutura
do Estado ainda tem fatores limitantes. As pesquisas abordadas, as pesquisas direcionam para a necessidade de uma tutela administrativa efetiva em termos de direito ambiental, de proteção dos ecossistemas, de proteção da vida, que estão pautados lá no artigo 225 do texto constitucional. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele é um direito de todos nós, mas ele também pauta-se como um dever. E nessa perspectiva, esse dever, ele é do poder público, mas também é de toda a coletividade, para que nós possamos ter uma fiscalização e uma implementação das ações de políticas públicas, tanto as ações de incentivos, como a própria Agenda de Desenvolvimento Sustentável, que já traz diretrizes a serem alcançadas até 2030, elas são permeadas, elas perpassam pela fiscalização dos órgãos fiscalizadores do Estado, assim como também perpassam pelas políticas públicas municipais, estaduais e federais, que direcionam-se ao alcance dessas metas e desses objetivos de desenvolvimento sustentável. O próprio ODS 11 é uma política pública que atinge um patamar de muita relevância pela condição de nós termos a implementação de sustentabilidade a partir de uma mobilidade, a partir de um direcionamento que esteja voltado a uma condição de conseguirmos um patamar de produção que reduza e que mitigue os efeitos de degradação e que preserve os ecossistemas e as condições dos recursos naturais, que são os fatores mais importantes na Lei de Política Nacional de Meio Ambiente. Muito obrigado, professora Michele, por esse diálogo, né? Nós vamos agora por um breve intervalo. O diálogo aberto volta já. Não saia daí. O programa Diálogo Aberto está de volta. Hoje recebemos a professora, pesquisadora e advogada Michele Capuano Erigaray. Em tempos de mudanças climáticas, desmatamento e crises ambientais, cada vez mais urgente entender as leis que protegem a natureza. É fundamental e é sobre isso que conversamos com a professora no programa de hoje. Professora, qual é a responsabilidade das empresas e indústrias dentro do marco legal ambiental? As empresas e as indústrias, elas fazem parte de um componente essencial para um desenvolvimento sustentável. No momento em que nós nos reportamos ao texto constitucional, que inclui na ordem econômica o princípio de proteção do direito ambiental, nós percebemos a necessidade das empresas estarem adequadas a uma estrutura de compliance, de ESG, de mecanismos estruturantes que contemplem uma gestão participativa, uma governança com transparência. Essa governança com transparência, ela tem que estar pautada em instrumentos e ações na prática desta produção dentro da estrutura de uma economia verde, uma economia que esteja voltada à produção de acordo com
os incentivos norteadores, em termos de incentivos fiscais, em termos de políticas públicas que estejam pautadas no próprio atendimento de uma legislação trabalhista, no atendimento de uma legislação compatível com a redução de poluentes, em uma legislação compatível com a redução de resíduos, em uma logística reversa que esteja atendendo aos princípios legais da reestruturação destes bens na produção que contemple mecanismos e dispositivos internos na empresa que estejam conectados com um desenvolvimento sustentável, com um patamar vinculado à própria agenda de desenvolvimento da ONU. Estes objetivos, eles já trazem a perspectiva de políticas públicas voltadas à implementação destas ações. E estas ações de governança, elas estão ligadas ao uso racional de recursos hídricos, ao uso racional de energia, produção com projetos ecológicos, desenvolvimento de uma responsabilidade social e ambiental pelas organizações, fatores que vão colocar estas empresas em um patamar distinto, em um patamar que as eleve enquanto empresas que estão atendendo a esta responsabilidade socioambiental. E estes instrumentos, eles começam a ser gestados dentro das empresas, a partir de uma organização interna que atenda a estas políticas públicas, que esteja ligada aos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente e também de governança, porque a governança vem a se atender aos direcionamentos destas empresas, destas indústrias, que acabam tendo incentivos fiscais, que estão inserindo, inclusive, em sua visão e sua missão, que estes aspectos internos são aspectos distintivos no sistema de produção adotado, assim como são elevados também para que os seus colaboradores possam internalizar ações que estejam pautadas em uma gestão de transparência, em uma governança estratégica de utilização, de uso racional dos recursos naturais, em que gere uma economia, mas que também gere um potencial de desenvolvimento não somente para a empresa, no setor interno, mas para todo o território no qual ela estiver inserida. Muito bem, professora, a senhora nos apresenta bem esse panorama em relação às empresas, às indústrias e em relação ao cidadão comum, né? Quais são os seus direitos e deveres, né, quando se trata de proteção ambiental? O cidadão também tem uma responsabilidade prevista no texto constitucional. Da mesma forma que ele é o detentor de direitos com relação ao usufruir de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele também é elevado ao patamar de deveres. Deveres que são impostos pelo próprio texto da Constituição brasileira em defesa deste bem que é um bem de uso comum, que é o nosso meio ambiente. E a participação cidadã, ela tem uma extrema relevância, tanto com relação aos conselhos gestores, aos conselhos municipais, ao conselho estadual, ao Conselho Nacional de Meio Ambiente, que foi instituído lá pela Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, juntamente com o Sistema Nacional de Meio Ambiente. O cidadão, ele deve participar, ele pode e ele deve participar de audiências públicas que tratem sobre temáticas ambientais, de conselhos gestores que deliberem sobre questões ambientais, do Comitê de Bacia Hidrográfica, que também é uma ampliação de espaços de participação. Nós visualizamos cada vez mais que os eventos climáticos extremos exigem uma contribuição do cidadão
em termos de gestão de recursos naturais, de gestão de políticas públicas ambientais que atendam à necessidade atual, em termos de uma mitigação de efeitos e uma redução de todos os impactos possíveis que nós pudermos ter com relação a ações que sejam altamente poluentes no nosso meio natural. Professora, a senhora é pesquisadora, é professora, estamos numa instituição de ensino. Qual é o papel da educação, né, nessa consciência cidadã, jurídica, envolvendo a questão ambiental? Essa pesquisa com relação às estratégias e às perspectivas de uma educação ambiental, elas se conectam com as próprias alterações que a Lei da Política Nacional de Educação Ambiental nos trouxe recentemente em 2024, alterando alguns pontos e ampliando a lei já de 99, no sentido de que essa inserção da política nacional de educação ambiental, ela deve estar pautada em todos os níveis de ensino. Nós devemos permear por uma educação ambiental e por pesquisas que contemplem ações, ferramentas e instrumentos em um projeto político-pedagógico amplo, em que nós possamos construir um novo olhar a partir da educação ambiental para que tenhamos uma possibilidade de uma mudança de paradigmas, inclusive. Eu deixo, inclusive, à disposição, professor, para os nossos ouvintes, para aqueles que nos acompanham através do programa, livros, de forma gratuita, artigos, publicações nessa temática, para que nós possamos disseminar este conhecimento, para que nós possamos compartilhar e trazer o interesse do cidadão em participar de todas as formas de pesquisa, formas de educação ambiental, inserção em atividades, inserção em novas políticas públicas que sejam ampliadas, que sejam oferecidas nas cidades, nas universidades, nas escolas, através de vínculos com empresas que desenvolvam responsabilidade socioambiental, projetos de melhoramento da qualidade de vida, da qualidade ambiental, devem ser a pauta central hoje em universidades, em escolas, em empresas e na sociedade como um todo. Muito bem, professora. E agora em novembro, né, no próximo mês, nós teremos no Brasil, né, vamos sediar a COP30, né, lá em Belém, do Pará. O que esperar desse evento, professora? A COP30, ela traz um marco de 10 anos do Acordo de Paris, que foi um evento que trouxe um compromisso internacional de redução e de comprometimento em manter os níveis atuais de aquecimento global. Então, este acordo, este marco normativo internacional, ele vincula-se pela perspectiva de não ampliação de ações que possam impactar ainda mais nessa condição de aquecimento global. A COP30 ela está sendo vista por pesquisadores e por todos os estudiosos no setor, que é uma pesquisa interdisciplinar que conecta muitas áreas do saber e que, inclusive, a área jurídica, na pesquisa e no direcionamento de quais serão as políticas públicas advindas a partir da realização desta conferência de acordo partes e quais serão as perspectivas que ela poderá trazer para o nosso ordenamento interno. A COP30 ela tem sido um evento esperado para que nós possamos desenvolver mecanismos, ações e políticas públicas voltadas à mitigação e ao retorno de níveis compatíveis com
a resiliência climática com a redução de eventos de mudanças climáticas, eventos que tanto impactam o nosso país e o cenário global como um todo. Nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença, professora Michele. Muito obrigado a você aí de casa que nos acompanha com sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais um convidado e temas especiais para você. Até breve!